Ainda nesse ritmo de parabenização, melhor dizendo, JP, queria falar de um cara aqui, que é o Crespo, né? E aí eu quero trazer um trecho da entrevista coletiva do Crespo para comentar, que foi, cara, quando ele foi assim questionado com muita validade por um baita cara que é o Paulo do Vale, jornalista muito qualificado, mas ele foi questionado em relação à conversa que prévia a essa partida. Bora ouvir aqui o Crespo e depois eu comento. Hoje o contato com 47 mil torcedores, e ontem também vocês tiveram um contato mais próximo com alguns torcedores que foram conversar com vocês no CT. Queria que você falasse um pouco do papo e se você acha que isso de alguma forma faz alguma diferença, se você acha saudável. No. Se encontraron todas partes, atletas, torcedores e comissão, e ninguém pediu um jornalista participar. Então, o privado é privado. Não acho que seja interessante, na minha opinião, neste caso. Aconteceu, respeito, vamos para frente. Tá aí o Crespo, então, falando a respeito dessa conversa, falou, né? Cara, o que é privado segue privado. Conversa de dois não cabe três, né, JP? Então, assim, é algo que foi conversado na Barra Funda, com os membros da torcida, jogadores e comissão técnica. Entendo ser perguntado, tem que ser perguntado mesmo, vai que ele solta algo em relação a isso, mas não quis falar. Eu acho que o Crespo vem tendo uma postura, como você falou, às vezes parece que ele é até meio sisudo na coletiva, parece que ele não gosta muito de dar entrevista, mas essa postura dele é muito correta, né? Acho que o Crespo é um cara muito correto em todas as ações, né? Então, ele vibra com os gols, mas não é histérico. Ele fala com o árbitro, mas ele não, assim, passa do ponto a ponto de tomar cartão e prejudicar o time. Ele na coletiva dá respostas, mas ele não deixa margem para outras polêmicas que possam afetar o clube. Então, acho que ele consegue blindar bem todo esse entorno, cara, do seu elenco, né? Então, ele não blinda a comissão técnica, ele não blinda a direção. Ele falou de forma muito correta, não nessa coletiva, já foi a terceira coletiva dele, mas falou em duas coletivas pós-jogo, pós-Flamengo e pós-Bragantino. Parte médica, fala com o médico. Parte de contratação, cara, fala com a direção, né? Então, ele deixa isso muito claro. E essas críticas que ele faz, entre aspas, esse pulso firme que ele tem na coletiva, de certa forma, já vai causando impacto, né? A gente vê, por exemplo, a gente falou aqui, para quem não pegou aí essa parte da live, a gente teve um relatório médico do cara, Lucas Moura, pós o jogo contra o Bragantino. Eu não lembro de ter visto um relatório médico na história recente do São Paulo. Aí o Oscar, enfim, machucou no sábado, ontem, domingo, na parte da tarde, já subiram um relatório médico informando prazo de lesão, algo que a gente não tinha no São Paulo há 4 temporadas praticamente. Então, volta a ter cada macaco no seu galho, de certa forma, e isso eu acho muito importante, e isso eu acho que tem muito o dedo lá ele, né? Mas tem muito o papel do Crespo nessa parte. Acho que ele é um cara que vem sendo muito importante nesse sentido. Ele é um cara que tem um pulso firme, tem uma postura exemplar nas coletivas e isso causa impacto. Então é isso. Acho que é um cara correto e eu vejo essas aspas com uma naturalidade de um cara que sabe o que está fazendo, que é um real comandante, blinda bastante seus jogadores. Isso é o ponto mais importante. Não sei o que você acha, JP. Não, concordo. O Crespo é um cara direto, é um cara sincero, um cara que mostra uma honestidade desde, mesmo que algumas respostas sejam um pouquinho mais secas, né, mais diretas, às vezes ele parece estar um pouco mal-humorado na coletiva mesmo quando vence, mas de fato é um cara muito sincero, um cara muito autêntico. Então, isso é interessante, é um cara autêntico, mas é um cara também muito comedido, é um cara que mede muito aliás, não mede muito, né? Mas fala o que ele pensa, mas de uma forma educada, né? Ele não desrespeitou ninguém, ele só falou: olha, por exemplo, lesão, você fala com o departamento médico, negociação com a diretoria. Vamos falar do jogo, eu posso falar do jogo. E agora também, ó, conversa é privada, privada é privado, né? Conversa privada é conversa privada, então, boca fechada, não vou falar sobre isso. Então é um cara que às vezes pode parecer mais direto, mais seco, mas de fato é muito honesto no que pensa, no que acha, e isso é muito interessante
ele é um cara que impõe um respeito, é um cara que coloca também os pingos nos is, mas de uma forma também educada, não é um cara que sai desrespeitando jornalista, não é um cara que sai xingando todo mundo, não é um cara que falta com respeito ou honestidade também no que fala. Então isso é muito interessante da personalidade do Crespo, já era algo que a gente percebia na primeira passagem, ele amadureceu como treinador nesses anos que ele ficou fora, então ele volta até de uma certa forma mais maduro como treinador e também como pessoa, né? Naturalmente a gente vai ganhando um pouco mais de experiência por aí, né? E acho que isso é com todo mundo, né? Todo mundo ganha experiência e amadurece de alguma forma, e o Crespo, como treinador e como pessoa, certamente está mais maduro do que 4 anos atrás, e hoje ele trata dessa forma as coletivas e, enfim, é muito justo a forma que ele conversa com os jornalistas e de forma até de consequência, né, com os torcedores. Então, de fato, uma postura muito interessante que a gente tem aí do Hernan Crespo. E a gente tem que lembrar também que ele é um cara que, pô, ele jogou um pouquinho, né? Então, ele é um baita jogador da história da Argentina, vai ter naturalmente aí também essa badalação, é um cara que tem a mídia em cima desde muito novo, né? Então ele sempre foi um baita jogador e hoje técnico também. É um cara experiente, vencedor no futebol, e isso faz diferença também, né? O cara que experimentou a vitória no futebol, não um cara que caiu de paraquedas no cargo, né? Então ele experimentou os lados do jogo e sabe muito bem, né? É liso, como o chat comentou. Ô, Gabi. Ele sabe driblar bem essa pressão também, JP. Não, e assim, né, é aquele negócio, eu falei que ele não desrespeita ninguém, mas às vezes ele pode ser direto, porque ele é muito, é o que eu falei, ele é honesto, ele é sincero, ele não é um cara que precisa fazer muito, e não tô julgando o treinador que faz isso, tá, mas não gosto tanto daqueles treinadores que fazem muito rodeio no que vai falar, sabe, parece que tá querendo também ser muito camarada até demais, da imprensa, e o cara também que bate toda hora na imprensa e desrespeita. Eu gosto dessa postura do Crespo, que é um cara honesto, que é um cara que não precisa ficar fazendo rodeio para falar, mas também não é um cara que vai desrespeitar o jornalista, desrespeitar o profissional que tá ali trabalhando, né? Lógico que muitas perguntas acabam vindo de uma forma que não são, às vezes, muito bem colocadas. Na maioria das vezes eu vou falar assim, não é porque eu sou jornalista, mas na maioria das vezes parece que às vezes o treinador entende de uma forma errada, ou às vezes não quer entender, né? Mas algumas vezes, né, algumas oportunidades, realmente algumas perguntas vêm mal colocadas. Mas, de fato, o Crespo não destrata ninguém, mas também não precisa fazer toda aquela volta também, aquele enfeite para falar bonito. É um cara que vai falar o que ele pensa e pronto, acabou.